Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje iremos apresentar o produto do artigo intitulado Cartas topográficas, maquete digitais e imagens anaglifos. Contribuições do estudo do relevo com softwares livre, publicado na revista Metodologias e Aprendizado. Certo? Essa é uma modalidade de vídeo que nós estamos apresentando na revista e o artigo ele detalha cada um desses procedimentos, mas o intuito desse vídeo é mostrar, ilustrar para vocês como fazer cada um desses procedimentos. Então, nós vamos demonstrar nesse vídeo desde como baixar cada um dos programas, o banco de dados e fazer a configuração deles. Então, em um primeiro momento, aqui a gente já está visualizando o Google Earth Pro que nós vamos utilizar no decorrer desse vídeo. Ele já está sendo executado, mas eu vou demonstrar como realiza a instalação dele também, certo? Então a gente vai em um navegador qualquer e numa barra de busca a gente vai colocar então, Google Earth Pro, pesquisar. Normalmente é a primeira opção do domínio do Google, né? google.com.br, Earth Download, a gente clica aqui e concorda em fazer o download. Então ele vai abrir uma janela dependendo do navegador, né? Posso dar salvar aqui. No meu caso ele já diz que já existe, eu pedi para substituir. Eu vou executar isso e ir avançando sempre, certo? Ele vai abrir esse padrão aqui. Depois que instalar ele e avançando, ele vai abrir o Google nesse padrão aqui, nesse tipo de visualização, certo? Eu vou voltar ao Google aqui. Um dos pontos que nós vamos utilizar nessa apresentação são cartas topográficas. Então eu vou demonstrar para vocês onde é um lugar que pode ser retirado cartas topográficas, né, que é no site do IBGE. Então, no Google, a gente digita IBGE ou vai direto na aba dos endereços e escreve ibge.gov.br, certo? Acessa ele, a gente vai entrar no portal de mapas. Aqui na direita tem a opção dos menus do site do IBGE e uma delas é o portal de mapas. Nós clicamos aqui, então, esperamos carregar, certo? Como nós vamos utilizar cartas topográficas, as cartas topográficas elas têm um item somente para elas, então elas estão organizadas em um menu específico, que é cartas, folhas topográficas. E as folhas topográficas aqui, elas estão divididas em escala do mapeamento sistemático brasileiro. Então, um para 1 milhão, um para 500 mil, um para 250 mil, um para 50 mil e um para 25 mil. Ok? Cada uma dessas cartas, né? Normalmente a gente estuda isso em cartografia, cartografia básica, cartografia geral, enfim. Cada uma dessas escalas do mapeamento sistemático brasileiro ele tem uma padronização das coordenadas. Então, se a gente parar para analisar, cada uma das cartas de 1 para 1 milhão vai ter uma variação de longitude de 6 graus de longitude por 4 graus de latitude. As 1 para 500 mil vai ser a metade disso, 3 graus por 2 graus e assim por diante. A gente vai utilizar hoje duas escalas cartográficas para realizar as atividades. Uma de 1 para 50 mil e outra de 1 para 25 mil. Porém, essas cartas que estão disponibilizadas aqui no portal de mapas do IBGE são cartas feitas pelo IBGE, produzidas pelo IBGE. Eu cliquei em uma aqui específica, Alfonso Cláudio, por exemplo. A gente consegue ver claramente aqui que ela é feita pelo IBGE, está escrito IBGE, Diretoria de Geodésia e Cartografia. Então, as cartas que foram feitas pela divisão de levantamento, né, a antiga divisão de levantamento, ou Centros de Geoinformação, que é o nome atual, não estão. Então, por exemplo, as cartas do Rio Grande do Sul, elas não constam aqui no portal de mapas, pois não foram feitas pelo IBGE. Porém, eu vou acessar o Google aqui novamente, mas aqui é só um exemplo, né? A gente pode baixar as imagens aqui, pode baixar as cartas em PDF, pode baixar as cartas em TIFF, certo? Como a gente vai baixar as do Rio Grande do Sul para usar aqui, eu vou mostrar para vocês agora onde acessa as cartas topográficas do Rio Grande do Sul. A gente pode digitar aqui, Laboratório de Cartografia, o FSM, tem uma aba no site do Laboratório de Cartografia do FSM que tem as cartas topográficas para download. Então, cartas topográficas do Rio Grande do Sul. E a gente espera carregar aqui, vai aparecer um mapa base do Google Maps. Se a gente segurar o Ctrl e girar a bolinha do mouse,
a gente vai dando zoom até aparecer as cartas. Cada quadradinho vermelho que tem aqui é uma carta topográfica. Então, se nós clicarmos em cima dela, ó, vai aparecer o link para acessá-la. Então, a carta de Santa Maria, a gente clica aqui nesse link, ele vai nos redirecionar para a carta topográfica de Santa Maria. Feito isso, a gente pode clicar com o botão direito e salvar a imagem como. Ok? Eu criei uma pasta aqui na área de trabalho chamada Google para nós colocarmos as cartas dentro. Então, essa aqui é Santa Maria, escala 1 para 50 mil. Vou dar um OK, certo? Agora eu vou só conferir, eu vou lá na pasta, ó, Google, cartas, para 50 mil. A carta topográfica está aqui, ó. 1 para 50 mil, diretoria do Serviço Geográfico, certo? Feito pelo Exército, não pelo IBGE. Ok? Bom, eu vou colocar na descrição do vídeo um KMZ para visualização no Google, como por exemplo isso aqui, ó. Se eu marcar essa opção aqui, ó, cartas topográficas, ó, vai aparecer todas as cartas topográficas do estado, que é essa mesma que nós estamos visualizando aqui no Google Maps, ok? Então, eu vou disponibilizar isso para vocês na descrição do vídeo, vai ter um link, vocês podem clicar baixar. Se vocês der 2 cliques nesse arquivo com o Google Earth instalado, né, ele vai abrir esse arquivo. E da mesma maneira como no navegador que eu mostrei para vocês, se eu clicar em cima, ó, clicar em Santa Maria, ele vai abrir a carta de Santa Maria, ó. Aqui está o site dela que eu posso abrir também diretamente no navegador, ó. Abrir no Brave, que é o navegador que eu estou utilizando nesse momento, ó, ele abriu a mesma carta. Eu vou dar um outro exemplo, vou voltar no Google aqui, voltar para o Google, vou clicar na carta ao lado, né, como é mapeamento sistemático, o limite das cartas topográficas são coordenadas geográficas, então as cartas se encaixam. O limite, o que faz limite da carta de Santa Maria Leste, se eu clicar aqui é a carta de Camobi, então se eu clicar em Camobi, ele vai abrir aquela visualização prévia. Se eu clicar para abrir no Brave, ele vai carregar a carta de Camobi no navegador. Eu posso clicar com o botão direito, salvar a imagem como, assim como eu fiz com a carta de Santa Maria. Certo? Ok. Mas, se nós olharmos a imagem, né, ela tem todas as informações. Essa carta foi escaneada, né, a gente consegue ver claramente que ela foi escaneada por causa dessas partes pretas que tem nela aqui, ó. E a gente precisa abrir essa carta no Google para fazer uma maquete virtual, para depois estudar curvas de nível, conceitos do relevo, conceitos de hidrografia e posteriormente fazer uma maquete digital, ok? Só que para isso a gente precisa fazer o seguinte: quando a gente abre uma imagem dessas no Google, o que ele reconhece? A gente vai precisar fazer um georreferenciamento, né, que é puxar essa carta topográfica para a área que ela é mapeada, né? Então, a área mapeada dessa carta, ela vai dos 53 graus e 45 minutos oeste aos 54 oeste e dos 29 graus e 30 minutos aos 29 graus e 45 minutos, né? Que é o que está mostrando aqui nessa carta, né? Por ela ser da escala 1 para 50 mil, a gente sabe que a variação das coordenadas, tanto da latitude quanto da longitude, é 15 minutos. Tanto é que a gente pode comparar isso, né? 53 e 45 mais 15 minutos, fecha 54 graus. 29 graus e 30 minutos mais 15 minutos, dá 29 graus e 15 minutos. Então, quando a gente abre, faz uma sobreposição por imagem no Google Earth, o que ele vai reconhecer? Ele vai reconhecer o início do documento. Então, o início do documento é aqui, e o final do documento é aqui. Se tratando da longitude, o início do documento é exatamente na extremidade direita aqui e o final do documento na extremidade esquerda. Então, para nós puxarmos essa carta para o Google Earth, o que a gente precisa fazer? É necessário fazer. A gente vai precisar fazer um recorte da área mapeada da carta. Somente essa parte. Então, todas as porções aqui debaixo, onde vem as convenções, né? A questão da escala, o datum, a projeção da carta, o índice da cobertura, a situação da folha no estado, a articulação da folha, assim como essa parte aqui de cima, que dá o nome da principal localidade que está presente a carta, né? Nesse caso é Santa Maria, algumas informações de quem realizou e a escala, assim como o índice de nomenclatura dela, né? A gente precisa remover isso. A gente só precisa ficar com a parte mapeada. Para fazer isso, eu também vou colocar na descrição, a gente vai utilizar um programa para cortar que se chama Photoscape. Eu vou colocar a versão gratuita dele com um link para quem utiliza o Windows 10. Vai
ter que realizar o download desse programa no próprio Windows Store, gratuitamente. Certo? Então eu vou abrir o Photoscape aqui para a gente realizar o corte dessa figura. A gente vai vir aqui em editor, vamos abrir, né, a carta topográfica. Então, como eu comentei com vocês, né, mostrei, onde eu salvei foi em Google, cartas. Aqui a gente tem a carta de Santa Maria. Abrimos a carta de Santa Maria aqui, a gente vai utilizar a opção cortar, certo? Corte em perspectiva. Aí a gente vai delimitar a carta aqui. Eu vou marcar, vou distribuir mais ou menos onde é o corte, né? Onde vai ser realizado o corte. Aí depois, com a precisão, eu aumento o zoom de visualização. Para aumentar o zoom de visualização, eu posso vir aqui embaixo, ó, certo? Ou eu posso segurar o Ctrl do mouse, ou melhor, o Ctrl do teclado e ir girando a bolinha do mouse, ó. Aí eu consigo colocar claramente ela perfeitamente onde é o limite da área mapeada para as demais coordenadas, certo? Eu vou fazer isso em todos os cantos. Agora eu vou para o canto da direita, eu clico aqui nessa visualização, dou mais um zoom, puxo a bolinha azul até o limite, né? Que no caso é um paralelo. Esse aqui é o paralelo de 29 graus e 45. Esse aqui é o meridiano de 54 graus oeste, né? Eu vou para a parte de cima da carta, dou mais um zoom e encaixo a bolinha ali perfeitamente. Eu vou dar essa opção aqui, ó, salvar a área cortada. Aí ele vai abrir onde eu quero salvar, né? Normalmente é na mesma pasta que a gente abriu a carta, então eu vou colocar Santa Maria Corte. Dou um salvar. Agora eu vou lá na pasta, ó, e a gente consegue ver claramente, né, que todas as outras partes, se tratando da escala, o índice, quem elaborou, as convenções, a projeção, o datum horizontal e vertical, né, todas essas informações foram excluídas e nós só temos a parte mapeada. Bom, o que nós vamos fazer agora? A gente precisa levar essa carta topográfica para o Google, né, com as seguintes coordenadas. As coordenadas dela, eu vou deixar a carta aberta aqui, a carta que não está cortada aberta, né? A gente sabe que a área mapeada dela vai de 53 graus e 45 minutos a 54 graus, né? E de 29 graus e 30 minutos sul, de latitude sul, a 29 graus e 45 minutos, certo? A gente vai fazer isso. Vamos levar essa carta até o Google lá e fazer essa configuração. Bom, eu vou voltar aqui, vou desabilitar o KMZ que eu cheguei a comentar com vocês. Então, a gente sabe que a carta de Santa Maria ela vai ficar posicionada mais ou menos por aqui assim. Então, uma sugestão que eu dou para vocês é fazer o seguinte. A gente abre o Google Earth e direciona ele para a área de onde a nossa carta topográfica é. Como a minha aqui do exemplo, né? É a carta topográfica de Santa Maria. Então, eu venho no Rio Grande do Sul, localizo Santa Maria e deixo mais ou menos aqui assim para nós colocarmos a carta. Perfeito? Bom, para adicionar a carta topográfica, a gente vai fazer uma sobreposição da imagem. Então, a gente vai vir aqui no adicionar sobreposição da imagem. Isso pode ser feito através de um botão por aqui. Aqui, ó, adicionar sobreposição da imagem, certo? É um atalho. Bom, a gente vai carregar a imagem, então onde está escrito link aqui, ó, nós vamos clicar no navegar, certo? Eu vou na minha área de trabalho, Google, cartas, eu vou adicionar a carta cortada. Perfeito, pessoal? Eu posso dar um nome para isso, então no nome onde está escrito sobreposição, ali eu vou escrever Santa Maria 1:50.000, né, que é a nossa escala da carta topográfica. Bom, aqui em local é a questão que nós vamos fazer o georreferenciamento. Aqui está a importância de realizar o corte do procedimento anterior. Por quê? Esse nosso norte aqui é a nossa latitude mais ao norte da carta topográfica. Então, é essa parte superior daqui. Se nós não considerarmos somente a área mapeada, esse norte que tem aqui, esse valor do norte, o Google vai considerar como sendo essa parte bem de cima aqui, onde tem essa parte preta, certo? Então, não é o caso, né? Porque a gente sabe que a área mapeada, ela está delimitada por coordenadas. Então, essa linha que tem aqui, essa linha preta aqui, ó, é o nosso paralelo de 29 graus e 30 minutos. Certo? Então, o que nós vamos fazer? A gente vai escrever esses valores. O nosso norte é 29 graus e 30 minutos sul e a nossa extremidade sul é 29 graus e 45 minutos sul. Certo? Vamos copiar nesse primeiro momento isso. Daqui a pouquinho eu preciso explicar uma questão. Então, a nossa latitude mais ao norte da carta é 29 graus e 30 minutos. Eu recomendo que vocês não apaguem
a cada uma das unidades, né? Essa bolinha dos graus, o risquinho de minutos e os dois risquinhos de segundos. Utilize o padrão. A gente clica com o mouse em cima e apaga com o backspace ou com o delete, certo? Não vamos nos precipitar nesse sentido, porque é muito difícil de escrever. Então, a gente só apaga os valores. A nossa latitude mais ao sul, né, como é uma equidistância de 15 minutos, porque isso é uma carta topográfica de 1 para 50 mil, então se no norte é 29 graus e 30 minutos, no sul é 29 graus e 45 minutos. Aí a gente zera, né, os segundos que não estão aparecendo. Vocês percebam aqui, ó, que eu digitei corretamente, eu vou clicar fora e a carta vai se ajustar na latitude dela, né? Porque os dois valores de latitude estão prontos. Então, quando eu clicar na longitude aqui, ó, percebam que a carta ela vai vir um pouquinho para cima, certo? Então ela já se ajeitou. Então, essa linha aqui de cima, a gente sabe que é 29 graus e 30 minutos sul, e essa linha de baixo aqui é 29 graus e 45 minutos, ou seja, o nosso valor de latitude mais ao norte, nosso valor de latitude mais ao sul. Agora a gente vai ajustar a longitude de leste e oeste. Para isso a gente vai ter que visualizar na carta, né? Então a gente sabe que, eu já mostrei isso para vocês, né? O meridiano mais a leste da carta, ele tem uma longitude de 53 graus e 45 minutos oeste. Então, o valor mais a leste é 53 graus e 45 minutos e o valor mais a oeste é 15 minutos a mais, né? 54 graus. Então, o que nós vamos precisar fazer? No valor do leste é 53 e 45, 0000. Percebam que ele vai puxar um pouco mais para cá, ele vai se ajeitar, né? Certo? E aqui o nosso valor é 54 graus inteiros, né? Porque 53 graus e 45 minutos mais 15, né? Quando a gente soma sistema sexagesimal, ele vai até 60. Então, 60 minutos equivale a 1 grau. Então, 45 mais 15 fechariam 60 minutos. Mas isso não pode acontecer. Então, quando vira 60 aqui, a gente zera e coloca mais 1 grau. Então, 53 graus e 45 minutos mais 15 minutos fecham 54 graus. Certo? E a gente zera tudo aí. Perfeito. Está completamente alinhado. Bom, agora eu vou mostrar um detalhe para vocês. A nossa carta está georreferenciada, certo? E eu vou dar um zoom aqui. A gente consegue ver que, por mais que a carta esteja georreferenciada, né? A gente vê que tem uma rodovia aqui, ó, e ela tem um certo deslocamento, né? Tanto aqui como aqui embaixo. Isso acontece por quê? É problema no georreferenciamento? Não, a gente realizou um corte certo, né? Um corte com um programa específico para recortar a nossa área mapeada. Qual que é o problema disso tudo? Nosso problema, nesse ponto em específico, é o sistema de referência, certo? Por quê? A gente está utilizando uma carta feita na década de 60, 70, 80, né? Essa aqui é da década de 80. Então, qual que é o nosso problema nesse ponto? É o nosso sistema de referência. Se a gente parar para analisar, o datum horizontal da carta é Córrego Alegre. Então, toda a parte planimétrica dessa carta topográfica está sendo referenciada num elipsoide de referência de 1924, tá? Que é o elipsoide internacional de 1924. Córrego Alegre, né, que é o nosso datum horizontal, tem como parâmetro definidor o elipsoide de 1924. Qual é o problema disso? O problema é o seguinte, quando a gente leva isso para o Google utiliza um outro datum horizontal, né, que é um datum global. Bom, qual que é o problema então? Quando a gente leva uma carta com outro sistema de referência, nesse caso, Córrego Alegre, poderia acessar de 69 para o Google, a gente tem sistemas de referência com concepções diferentes. Enquanto o Córrego Alegre, o SAD 69, o Astro Chua são data horizontal mais locais, então qual que é o nosso problema desse deslocamento aqui? A gente está utilizando um arquivo com dados espaciais com outro, né? A gente está relacionando dois arquivos com data diferente. Data é o plural de dato, ok? Então, tanto o Córrego Alegre como o SAD 69, quanto o Astro Chua, eles têm uma concepção topocêntrica. A sistematização deles é feita num ponto específico da superfície da Terra. Com os avanços da cartografia e principalmente de localização, tanto o GPS como as próprias imagens de satélite, surge a necessidade aí na década de 80, né, de criar um dato com uma concepção mais global. Então,
tem essa diferença principal, né, na concepção do datum. As datas mais antigas, elas têm uma concepção topocêntrica, enquanto os que nós utilizamos hoje, como o WGS, que é o padrão do GPS das imagens de satélite, e o Sirgas 2000, né, que é o datum vigente no Brasil, né, eles têm uma concepção geocêntrica. Então, essa diferença que está acontecendo aqui é por qual motivo? Essa diferença que está acontecendo aqui é porque a gente tem sistemas de referência diferentes. Então, o que a gente vai precisar fazer? A gente precisa fazer uma conversão de coordenadas de Córrego Alegre, né, que é o nosso datum horizontal da carta, certo? Todas essas coordenadas que nós temos nessa carta, elas estão referenciadas em Córrego Alegre, enquanto o nosso Google Earth ele está referenciado em WGS 84. São coisas diferentes. Formas da Terra, né, modelos matemáticos, né, cada um utiliza um elipsoide, por isso que as coordenadas, por exemplo, 29 graus e 45 minutos no Google, não é 29 graus e 45 minutos na carta, porque cada um tem o seu elipsoide de referência, então a gente precisa fazer essa conversão. A gente precisa fazer uma conversão de Córrego Alegre para WGS 84, certo? Então, para fazer isso, eu vou voltar no navegador aqui, eu vou entrar no Google, aí a gente vai pesquisar a calculadora geográfica do INPE. Então, calculadora geográfica do INPE. Certo? Eu vou mostrar um canto específico para vocês. Vamos lá, vamos fazer a conversão. A gente vai entrar com coordenadas geográficas, né, com grau, minuto e segundo. Por quê? Porque a nossa carta topográfica é assim. Eu vou utilizar o canto superior direito aqui. Nosso canto superior direito ele tem essa coordenada aqui, 53 graus e 45 minutos oeste, 29 graus e 30 minutos sul. Então, isso é uma coordenada geográfica, né? Graus, minutos e os segundos, como não estão aparecendo, né? A gente sabe que 45 minutos, 00 segundos. A gente vai digitar esses valores lá. Bom, então, a coordenada que é oeste, né? O valor que é oeste é a nossa longitude, é 53 graus, 45 minutos, 00 segundos. O nosso valor do sul é 29 graus, 30 minutos, 00 segundos. Qual que é o nosso datum de entrada? O nosso datum de entrada é o datum da carta topográfica, né? Aqui embaixo está ele. Datum horizontal, Córrego Alegre. Córrego Alegre, Minas Gerais. Certo? Então aqui a nossa entrada é Córrego Alegre. A gente vai dar avançar. Como que a gente vai exportar? Como que vai ser a nossa saída? A nossa saída é em coordenadas planas, pelo Universal Transverso de Mercator? Não. A gente quer uma entrada em geográfica, uma saída em geográfica. Então, a gente vai sair em geográfica, que é o nosso datum de saída. Nosso datum de saída é SAD69? Não. Nosso datum de saída vai ser o mesmo datum que a gente utiliza no Google Earth, que é WGS84. Certo? Vamos colocar WGS84 aqui e dar avançar. E a calculadora vai fazer a modificação. Então, a nossa longitude de entrada era 53 graus, 45 minutos, 00. Essa longitude em Córrego Alegre. Como fica essa coordenada em graus, minutos e segundos para WGS 84? Então fica 53 graus, 45 minutos, 2,475 segundos. E a nossa latitude de entrada foi 29 graus, 30 minutos. A nossa saída em WGS 84 vai ser 29 graus, 30 minutos, 1,688 segundos. Então, o que isso quer nos dizer? Que esses valores a gente vai precisar colocar eles lá no local, né? Quando a gente fez o georreferenciamento, não vai ser aquele georreferenciamento, né? Aquele ajuste específico que a gente utilizou com as coordenadas da carta, porque a gente precisa fazer essa transformação entre sistemas de referência. Então, a nossa entrada é 53 graus, 45, o que mais? 2,475. Então, 2,475. Ok? E a nossa latitude mais ao norte, ela é 29 graus, 30 minutos, 1,688. Então, 1,688. Podemos dar um OK, certo? Agora eu vou para outra extremidade, né? A gente vai vir para a nossa aqui debaixo, certo? A gente vai pegar a longitude mais a oeste e a nossa latitude mais ao sul, certo? Vou voltar para a calculadora aqui.
nossa longitude é 54 graus e a nossa latitude é 29 graus mais 15 minutos, né? 29 graus, 45 minutos. Córrego Alegre, a nossa saída em geográfica, WGS 84, tá? Então, a nossa longitude de entrada, que foi 54 graus exatos, ela passa a ser 54 graus, 0 minutos, 2,523 segundos. Então, 2,523. A gente vem novamente aqui, local. A nossa longitude é 54 graus, 0 minutos, 2, o que mais? 523. 2, 5, 2, 3. E agora a gente vai para a nossa latitude mais ao sul, que ela é 29 graus, 45 minutos, 1.701. 1.701. Feito. Agora sim, a nossa carta ela está referenciada, né, georreferenciada no datum do Google Earth, WGS 84, porque a gente realizou essas conversões de coordenadas, né, de Córrego Alegre para WGS 84. Bom, eu vou mostrar para vocês mais uma outra carta agora, antes de fazer os procedimentos, né? Mas a ideia, por que a gente realizou isso? Como essa carta é muito antiga, a gente está trabalhando com sistemas de referências diferentes, certo? Bom, se a gente vai utilizar uma carta topográfica mais nova, as cartas topográficas que estão sendo feitas hoje no Brasil, elas já vêm com a referência em Sirgas 2000, né, que é o nosso sistema geodésico de referência atual, nosso sistema vigente. Para fins práticos, né, o IBGE tem uma resolução que Sirgas 2000 e WGS 84 são a mesma coisa. Então, se a gente tiver uma carta topográfica mais atual, que o sistema de referência seja Sirgas 2000, essa reprojeção não necessariamente precisa ser feita. Porque, para fins práticos, Sirgas 2000 e WGS 84 são a mesma coisa. Ok? Então, eu tenho uma imagem aqui, uma carta topográfica feita pela Centro de Geoinformação, primeiro Centro de Geoinformação de Porto Alegre, né? O primeiro Centro de Geoinformação está fazendo uma atualização nas cartas topográficas do Rio Grande do Sul, tornando todo o Rio Grande do Sul mapeado em 1 para 25 mil. E eu consegui essa carta topográfica fazendo uma visita para eles lá, certo? A gente consegue ver que é a carta de Santa Maria, né? A gente vê aqui que tem um croquis da carta de Santa Maria, né? E diferente da outra, que era 1 para 50 mil, essa aqui ela é mais detalhada, né? Ela é 1 para 25 mil, então a área dela é menor, né? A área mapeada dela é menor, então, consequentemente, ela tem um maior nível de detalhes. Tanto é que a área dela é menor, que a gente pode ver claramente aqui que a área mapeada é bem diferente da outra. Enquanto a outra tinha uma amplitude externa das coordenadas de 15 minutos por 15 minutos, essa aqui é diferente, ela tem 7 minutos e 30 segundos por 7 minutos e 30 segundos. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. É o sistema de referência dela, datum horizontal, Sirgas 2000. Logo, essa carta aqui, que ela é mais atual, né? Ela foi feita em 2018, se eu não estou enganado. Deixa eu ver onde é que consta essa informação. Aqui, ó. A edição dela foi feita em 2018, né? Ela foi finalizada em 2018, mas o imaginamento é de 2016. Então ela é bem mais atual, né? Então, se a gente vai fazer um corte dela, né, no mesmo programa, que eu vou demonstrar para vocês aqui novamente, certo? Eu vou abrir a carta topográfica aqui. É essa aqui. Eu vou extrair somente a área mapeada, né? Então eu vou em cortar a área selecionada, certo? Então eu vou puxar ela aqui, mais ou menos. E essa transformação de coordenadas que eu fiz com a outra carta, por ela ser mais antiga, nessa aqui não é necessário, né? Então ela vai poupar um certo tempo. Ok? Eu vou encaixar aqui. Essas cartas topográficas elas podem ser solicitadas ao Exército. Tá? Eu vou deixar um link na descrição aqui também onde essas cartas podem ser solicitadas. Tá, agora eu subo aqui para fazer o encaixe na parte superior esquerda. Perfeito. Vou fazer o recorte. Essa aqui é a carta de 1 para 50 mil. Ou melhor, 1 para 25 mil. 25 mil. Certo? Está salvo. Eu vou voltar para o Google aqui. Eu vou desabilitar minha carta de 1 para 50 mil. E vou colocar a carta de 1 para 25 mil. Vamos lá então. O nome dela é Santa Maria 1 para 25.
Eu vou clicar em navegar e ir onde eu salvei ela. Percebam a diferença, né, pessoal? Aqui ela está somente área mapeada. Eu vou até abrir ela em tela cheia, ó. Somente área mapeada. E por que a área mapeada? A gente consegue fazer isso com o mapa? Não é tão fácil. É possível, mas não é tão fácil. Porque com as cartas topográficas é muito fácil de fazer isso. Porque o limite das cartas topográficas são coordenadas geográficas, né? Então, se a gente extrai somente a área mapeada das cartas, a gente sabe exatamente o valor da latitude e longitude, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, né? Então é mais ou menos por isso, ok? Eu vou abrir ela aqui e a gente vai fazer o georreferenciamento. Em local, então, eu vou abrir ela aqui. Ó. O nosso superior, ó, é 29 graus, 37 minutos e 30 segundos, certo? Então essa aqui é a nossa latitude mais ao norte. Então, 29 graus, 37 minutos e 30 segundos. 00. A nossa longitude mais a leste é 53 graus e 45 minutos. Então a gente coloca aqui 53 graus e 45 minutos. Assim como a outra, não apagamos os valores, né, as unidades ali, os graus, minutos, segundos, certo? A nossa latitude ao sul é 29 graus, 37 minutos e 30 segundos, mais 7 minutos e 30 segundos, né? Isso vai nos dar que a nossa latitude ao sul dessa carta é 29 graus e 45 minutos. Ó, 29 graus e 45 minutos. Então, a nossa latitude mais ao sul é 29 graus e 45 minutos. 29 graus, 45 minutos. 0000. E 53 graus, 45 minutos, mais 7 minutos e 30 segundos, nos dá 53 graus, 52 minutos e 30 segundos. Já vou mostrar na carta para vocês para nós tirarmos a prova. Tá? No outro canto, né? 53 graus, 52 minutos e 30 segundos, né? Que é a nossa longitude mais a oeste da carta topográfica. Feito isso, nós podemos dar o OK, né? E a carta está georreferenciada. Ó. Eu vou até colocar aqui numa região mais central da cidade, vou ativar a transparência para a gente ver como o georreferenciamento ele está perfeito. Ó. Vou ativar a transparência. Ó. Percebe-se que tantas vias que estão no Google aqui, a gente aplica a menor transparência agora, né? Ela se sobrepõe. A questão das ferrovias que tem aqui também, né? Bem certinho. Aqui a gente tem uma barragem, né? A barragem do DNOS, para quem conhece, é daqui, ó. Tá perfeito, né? A gente tem o Sechela, um morro bastante conhecido aqui da cidade. Tá tudo perfeito, né? Posso até confirmar aqui na questão das rodovias, ó, para ver como está o georreferenciamento, né? Ele está perfeito. Aqui a gente está passando por obras da travessia urbana, está em duplicação, mas esse aqui é o trevo da Uglione, né? Está tudo perfeito, ó. Certo? É isso aí. Então, a ideia, essa aqui não precisa fazer a transformação. Por quê? Porque ela já está em Sirgas 2000, né? Eu só vou mostrar para vocês aqui, ó, essa diferença. Vamos tentar transformar de Sirgas 2000 para WGS 84, tá? Eu vou deixar esses mesmos valores, 54 graus e 29 graus e 45 minutos. Eu vou colocar isso como sendo Sirgas ao avançar, a nossa saída em geográfica, saída em WGS 84, só para mostrar a diferença para vocês, ó. O que entra em Sirgas como 54 graus inteiros sai em WGS 84 em 54 graus inteiros. E a questão do 29 graus e 45, que entra em Sirgas 2000 como isso, sai em Sirgas 2000, 29 graus, 45 minutos, 0 segundos. Então, é o que o IBGE coloca na resolução dele. Eu vou deixar a resolução na descrição do vídeo também, que para fins práticos, Sirgas 2000 e WGS 84 são idênticos, certo? Bom, como a gente já fez essa questão das cartas, né? Eu vou até ativar de 50 mil. Ó, a gente percebe claramente, né, a área mapeada da carta de 50 mil para a carta de 25 mil. Ó, percebam a área mapeada da carta de 50 e eu desmarco a carta de 50 e olha a carta de 25, né? Então, se tratando de um mapeamento sistemático, né, a gente sabe que as cartas topográficas de 1 para 50 mil elas são subdivididas em 4 cartas de 1 para 25 mil. Então, aqui também tem uma questão, né, do maior nível de detalhes. Eu vou dar um zoom na área urbana de Santa Maria aqui, ó. Essa aqui é a carta de 1 para 50 mil, né? A gente consegue ver um certo detalhamento, identifica onde tem os quartéis, né? Estação, abrigados, hospitais, certo? Desmarcando isso, né? E indo para a carta de 1 para 25 mil, eu vou dar mais um zoom, né? Que elas têm muito mais informações. Ela, inclusive, tem algumas informações
como hospital, eu tenho algumas feições como o hospital aqui, como o clube, outro hospital, o shopping, a rodoviária, né? Tudo representado em forma de polígono. Então já tem um nível de detalhe maior. Então a gente pode claramente ver, através dessa sobreposição, né, que a carta topográfica de 1 para 50 mil aqui, ó, ela agrupa, ó, ela tem uma área de representação maior quando comparado à carta de 1 para 25 mil. Então, se a carta de 25 mil tem uma área menor, uma área mapeada menor, ela tem um menor nível de generalização, consequentemente ela apresenta um maior nível de detalhes, certo? Esse procedimento de fazer o georreferenciamento das cartas topográficas no Google, eles podem ser feitos em qualquer escala, né, do mapeamento sistemático, mas quanto maior for a escala, então 1 para 50 mil, 1 para 25 mil, melhor fica. Vale ressaltar que as escalas menores do mapeamento sistemático brasileiro, que são 1 para 1 milhão e 1 para 500 mil, ela não tem um sistema de projeção, né? A projeção dela não é o UTM, né? Universal Transverso de Mercator, ela é a projeção cônica de Lambert. Então, ela é meio cônica, então ela não vai ficar perfeitamente. É possível fazer? É possível fazer, mas ela não vai ficar tão encaixada perfeitamente, o produto, né, como essa aqui, certo? Com as cartas georreferenciadas, então, nós podemos trabalhar com elas, né? Gerar perfis topográficos, gerar maquete digital, certo? Que é isso que eu vou explicar agora. No exemplo, a gente escolheu a área de Santa Maria por ser uma área de rebordo, né? Então é uma transição entre o Planalto Meridional e a Depressão Periférica sul-rio-grandense. Então a gente consegue ver que o relevo mais ao norte da carta de Santa Maria é bastante escarpado, que é para se tornar bastante didático, né? Então, o que a gente vai mostrar para vocês aqui? Em um primeiro momento, a gente vai configurar o Google para gerar uma maquete tridimensional. Então, vamos gerar uma maquete digital com base nas cartas topográficas. Isso serve para quê? Isso serve para o aluno compreender de uma melhor maneira alguns conceitos, como o conceito de curvas de nível, né? Quanto mais próxima as curvas de nível forem, né, mais próximas, mais íngreme é o terreno, quanto mais afastada, mais com pouca declividade ou mais plano, né, depende do ponto de vista. Outra coisa que o aluno pode compreender analisando uma maquete digital é a questão da própria hidrografia, né? Um conceito bastante abstrato da hidrografia é o conceito de divisores de água, né? E se o aluno pega uma carta topográfica, como por exemplo essa aqui, ó, a gente pode ver que tem uma rede de drenagem, né? Que ela está, a água vai em direção ao leste e essa outra vem para cá. Então, mas por que isso acontece? Né? Então a gente vai fazer essa configuração agora para gerar a maquete tridimensional, maquete digital tridimensional. Bom, para isso a gente precisa ter necessariamente a opção terreno ativa. Vocês podem ver que ela já está meio em 3D, ó, porque a minha opção terreno está ativa. Inclusive, quando eu desloco o mouse aqui embaixo, onde está escrito Morro Seychelles, aparece a altitude de onde eu estou com o mouse, ó, certo? Se eu tirar essa opção terreno, não vai ter nada, vai estar tudo plano. Ó. Então a opção terreno é a primeira que deve ser marcada. Quem não está aparecendo essa aba aqui, é só clicar nessa janelinha aqui. Ó. Ela oculta a barra aparece novamente. Então, quem não tem essa barra, né, o menu lateral, clica nesse botão aqui. Certo? Vamos lá, ativamos o terreno. Bom, a outra coisa que precisa ser configurada é nas opções. Então, ferramenta, opções. Isso aqui nós vamos dar uma ampliação da elevação. Normalmente, se eu não estou enganado, quando por padrão, né, quando a gente instala o Google Earth pela primeira vez, ela vem por padrão em 1. Então, eu vou deixar em 1 para a gente dar uma olhada como é que é. Ó, então, a gente consegue ver que é um morro, né? Esse movimento que eu estou fazendo aqui de torcer a imagem, eu vou até fechar o menu aqui, de torcer a imagem, eu estou clicando no scroll do mouse, né? Aqui a bolinha do mouse girando. Ó. A gente consegue ver que tem uma certa elevação, mas isso não é muito didático. Com 2, ele já melhora bastante. E com 3, ele exagera, que é o máximo, né? Então a gente consegue ver por que essa região dos parques dos morros, né? O Parque Municipal dos Morros em Santa Maria, bem a norte de Santa Maria, ela é um divisor de águas, né? Ela é um divisor de águas por quê? Porque é a parte mais elevada do terreno. E isso, ele se repete. Ó, a gente vai indo, né? Ele está drenando as águas para lá, em direção ao Rincão do Soturno, e aqui
está drenando as águas em direção ao Cadena, né? Para quem é de Santa Maria, conhece, né? A barragem do DNOS é a barragem do Vacacaí Mirim. Então, todas essas nascentes aqui drenam suas águas para o rio principal, que é o Vacacaí Mirim, que por sua vez vai desaguar no rio Jacuí, né? Que é um rio importante. E esse aqui é o Arroio Cadena, né? Que outro conceito que pode ser colocado aqui para os alunos, né? É o seguinte: por que chove, quando chove em Santa Maria, tem uma porção da cidade que alaga rapidamente, né? Que é essa parte aqui nas proximidades da Lorenze, né? O Arroio Cadena está aqui. Então, o que o professor pode fazer, né, utilizando isso como um recurso? Se a gente parar para analisar os principais afluentes do Cadena, né, eles nascem no rebordo do Planalto. Então, quando chove aqui, ele escoa com certa velocidade. E se nós pararmos para analisar, tirando o zoom aqui, ó, a bacia do Cadena trata-se de uma bacia urbana. Então, bacia urbana a gente precisa considerar o tipo de uso da terra, né? É impermeabilizado, então quando chove a vazão aumenta rapidamente. E se nós pararmos para analisar nessa região onde ele alaga, ele é bastante plano e as pessoas estão próximas ao rio, né? Então elas mesmas residem numa planície de inundação. Então esses são exemplos, né, que podem ser contextualizados através de recursos como esse. Além do mais, o professor pode delimitar o divisor de água, né? Vamos supor que a foz do Vacacaí Mirim fosse aqui. Como que tu vai traçar um divisor de águas, né? Tu vai vir buscar aqui, vai buscar os pontos de maior altitude, né? Aí o professor pode girar aqui, ó, os pontos de maior altitude, certo? É onde mais ou menos eu estou passando o mouse, né? Ele vai separar o que vai drenar, as águas que vão ser drenadas para uma bacia do que vão ser drenadas para outras, ó, certo? Mas não é o objetivo desse vídeo. O objetivo é mostrar como gerar, certo? Bom, essa escala aqui, né, é 1 para 25 mil, então a gente tem um elevado nível de detalhes, né? 1 para 25 mil, a equidistância das curvas de nível elas são de 10 em 10 metros, então, e as curvas mestras são de 50 em 50, né? As curvas mestras é a curva que tem o valor identificado, né? Por exemplo, ela é mais grossa também, ó. Que a curva de 300 ela é uma curva mestra, ela é mais grossa. Então, 300 e aqui é 350. Então, 310, 320, 330, 340, 350. E assim por diante. Bom, então o aluno ele pode ficar mexendo aqui. Tem outros artigos que também mostram, né, que fazem mapas com o Google, né? Porque o Google permite nós marcarmos ponto, né? Ó, a gente pode marcar um ponto, pode vir aqui, escolher a simbologia, escolher o tamanho, escolher a cor, enfim, pode dar um nome para ele, certo? E a gente consegue visualizar a importância do ponto, né, que é localizar alguma coisa. Então, conforme a gente arrasta esse ponto, a coordenada desse ponto ela vai sendo modificada, né? Por exemplo, se a gente arrasta esse ponto para o sul, percebam a latitude dele aumentando aqui. Então isso pode ser utilizado também para trabalhar lá no sexto ano, né, com coordenadas geográficas. Quando a gente desloca esse ponto mais para o leste, percebam aqui que a longitude vai diminuindo, né, porque esse ponto ele vai ficando mais próximo do meridiano de Greenwich. Ó. Percebe claramente, ó, 46 e assim vai indo, certo? A gente pode fazer medições com linhas também, né, ou caminhos, ou fazer um perfil, né, que é um dos objetivos, para demonstrar por que o Parque dos Morros aqui em Santa Maria ele é um divisor de águas. Então eu vou traçar um perfil aqui, ó, certo? Perfil topográfico. Eu vim na ferramenta régua aqui, ó. Eu sei que essa minha linha aqui ela tem 3.200 metros, certo? 3 km, 3,2 km. Eu vou dar salvar. Eu vou colocar o nome dela como perfil divisor, certo? Vou dar um OK. Aí, sempre quando eu crio alguma coisa ou adiciono alguma coisa no Google, ele vai aparecer nessa camada que está oculta. Para mostrar ela novamente, a gente clica aqui, ó, perfil divisor. Vamos clicar com o botão direito aqui, mostrar perfil de elevação. Né? Se o aluno não estiver satisfeito que essa região aqui, visualmente falando, né, é mais elevada, a gente pode girar um perfil. Né? Então o aluno consegue ver claramente. Ó, isso aqui é um divisor de águas, ele separa duas drenagens, né? Por quê? Porque esse é o ponto mais alto do terreno, né? Então, tudo que chove nessa região aqui, numa maneira ideal, né? Vai infiltrar ou vai escoar na superfície, vai drenar suas águas até o Arroio Cadena, né? Que é o rio principal dessa bacia, e do lado de cá, né? Do outro lado do divisor de águas, né? Vai drenar suas águas para o Vacacaí Mirim, certo?
Outro ponto que a gente pode utilizar também é usar a ferramenta passeio. Então, o Google vai navegar por cima da linha que foi criada, mostrando que existe. Então, se tratando de bacias, a gente pode pedir para os alunos interpretar a imagem, né? A imagem, não a carta. Eu vou tirar a carta topográfica, vou desmarcar, interpretar o uso, né? A gente tem um uso urbano, depois vai para a vegetação, que é uma declividade maior que 45, é um morro, né? Depois a gente passa para uso urbano novamente. Então, para fazer isso, o voo, a gente vai utilizar essa ferramenta aqui, ó. A gente vai clicar em cima do perfil, né, da linha que foi criada e clicar em reproduzir passeio, certo? Aí o Google vai nos levar até o início do perfil, né? Do início ao fim. Ó, a gente consegue ver claramente, né, que é um uso urbano. E ele vai nos deslocando aí. A gente vai começar a subir, né? Porque a gente vai alcançar o divisor de águas, né? Nessa visão em específica a gente não tem noção que está subindo. Mas depois a gente vai ver claramente que está descendo. Parece que a gente vai estar numa montanha russa. Ó, claramente que a gente está descendo. Aqui é o divisor de águas, né? E a gente vai saltitando. Então, que drena, né? A drenagem que vai para esse lado aqui que nós estamos vendo, né? É para a bacia do Vacacaí-Mirim, enquanto o outro lá que nós subimos, né? É a bacia do Arroio Cadeno. Então, como a gente criou uma linha perto, certo? O passeio terminou. A gente pode dar propriedades aqui, ver o tamanho dessa linha, né? O comprimento aqui, a gente tem diferentes unidades. Inclusive, isso pode ser um exercício quando estiver se trabalhando com escala, né? A gente consegue tirar a distância gráfica medindo no mapa, mas a distância real ela é um pouco complicada. Se for na escola, a gente pode puxar uma fita métrica, né, uma trena, para obter essa distância real, mas a gente pode utilizar o Google aqui também, né, para medir uma rua, para medir uma quadra. Enfim, algo nesse sentido. Então, em quilômetros, né, 3,20. Em metros, 3.200. E assim por diante. Outra coisa que pode ser criado também para isso, que não é o objetivo do vídeo, mas já que estamos aqui eu vou mostrar, né? É se o aluno tivesse um alvo de interesse aqui. Vamos supor... Aqui tem uma sombra de uma nuvem. Tá? Vamos supor que esse seja o nosso alvo de interesse. Quanto tem de área aqui dessa sombra, né? Então, para a gente descobrir quanto tem de área, a gente precisa adicionar um polígono. Ó. E a gente vai fazendo a vetorização. Certo? Vamos clicando no vértice desse nosso alvo. E como é um polígono, o que a gente consegue ter de informações sobre um polígono? Bom, assim como a carta topográfica, a gente consegue colocar um nome, a gente consegue colocar uma cor, mas se tratando das medidas, o que a gente consegue ter de um polígono? Polígono, ele representa uma área. Então, uma das coisas que aparece aqui para nós é a área dessa figura que eu realizei a vetorização, né? 185.123 metros quadrados, ou em quilômetros quadrados, ou em hectares, e o perímetro, né? E tudo isso que nós geramos, né? Se eu gerar um ponto, um polígono, vou colocar um ponto aqui também, Morro Seychelles. Seychelles. Dou um OK aqui. Se eu vim aqui na ferramenta para gerar um mapa, a gente consegue gerar um mapa disso. Ó, salvar imagem. Tudo que a gente vetoriza, certo? Tudo que a gente marca de ponto, linha ou polígono, a gente aplica uma simbologia adequada, a gente pode trocar a cor, a gente pode trocar o símbolo do ponto, né? Aqui o polígono é a mesma coisa, trocar o nome dele também, a gente consegue fazer, né? Um mapa brevemente aqui com as características que necessita, né? A gente consegue colocar um título, a gente consegue editar a legenda, a gente consegue arrumar o norte aqui, a questão da escala, né? Conforme a gente vai diminuindo, ó, perceba que a escala gráfica ela vai aumentando aqui o valor dela, ó. Certo? É mais ou menos nesse sentido. Bom, aplicando diretamente a hidrografia, por mais que eu já tenha falado dela, a gente pode fazer imagens anaglifo, certo? Para o aluno compreender, visualizar o que é essa imagem, o que é o divisor de águas, certo? Para isso, a gente vai fazer uma imagem com sobreposição, né? Então, a gente precisa partir do princípio que, para formar uma imagem anaglifo, a gente precisa ter duas imagens de uma mesma região, sendo que é necessário que haja uma sobreposição, né, entre essas duas imagens. Então, eu vou fazer primeiramente com a carta topográfica. Eu vou ativar ela novamente aqui, certo? Eu vou clicar aqui no norte, ó,
quando a gente está deslocado, se a gente vem aqui no norte, clica em cima dele, o Google alinha o norte no topo, certo? Eu vou vir aqui, nessa parte aqui, ó, dos divisores de água, né, que eu comentei com vocês, que é o Morro do Seychelles, que ele vem por aqui, passa pelo Parque dos Morros, certo? Para quê? Qual é o objetivo disso aqui? É criar uma imagem em 3D que o aluno consiga ver com óculos, né, com esse tipo de óculos aqui, né, certo? E o que o aluno vai enxergar? A profundidade, né? Esse é o diferencial de uma imagem tridimensional. Bom, para isso a gente precisa salvar, então, duas imagens com sobreposição. A gente não precisa tirar print, né? Captura de tela quando estar no Google aqui. A gente pode vir aqui, ó, em salvar imagem, ó. Vamos clicar aqui, ó. Vamos remover todas essas opções, porque isso não nos interessa. E a gente vai colocar a resolução na máxima, que é 4800 por 2360, certo? E a gente vai clicar em salvar. Eu vou na nossa pasta lá, Google, vou criar uma outra pasta, imagens, imagem, tá? Eu vou entrar nessa pasta, eu vou salvar ela como carta esquerda, carta ESC, tá? E vou dar salvar, certo? Apareceu uma barrinha ali que ela já sumiu, então quer dizer que a nossa imagem foi salva. A gente vai clicar com o botão esquerdo do mouse uma vez só e vai ir com a setinha do teclado para a direita, certo? A gente vai um pouquinho para a direita para que haja sobreposição. Vamos dar salvar novamente. Essa aqui é a carta da direita. A gente pode fazer isso também sem a carta topográfica. Tá? Eu vou remover a carta topográfica aqui, como se fosse uma imagem de satélite. Tá? A imagem do Google, então. Eu vou colocar Google, esquerda. E vou clicar com o botão esquerdo. Vou um pouquinho para o lado. Google, direita. Certo? Salvamos. E aí a gente vai abrir outro programa, né? Que ele se chama Stereo Photo Maker. Vou digitar aqui no Google, vou colocar o vídeo na descrição também. Stereo Photo Maker. Esse aqui, tá? Ele é gratuito. Stereo Photo Maker, certo? Nós entramos no site e baixamos aqui. Tem a versão de 64 bits e a de 32. Aí cada um baixa a que o seu computador é. E eu vou abrir o Stereo Photo Maker. O meu, ele não precisa de instalação, o próprio arquivo executável é o que vai rodar o programa, não precisa instalar, ele é bem leve, certo? A gente vai vir aqui em File, abrir imagens da esquerda e direita, ok? Então eu vou na minha área de trabalho, onde está a minha pasta, Google, imagem. Primeiro nós vamos abrir a carta topográfica. Carta da esquerda, olha o que ele está pedindo, ó. Abrir imagem da esquerda, né? Left é esquerda. Vou dar um abrir, ele vai piscar e vai trocar para a direita, right. Vamos clicar na direita então e ele vai abrir as duas cartas aqui, as duas imagens. O que nós vamos fazer agora? A gente vai fazer um ajuste rápido, que é aqui, ó. Ajuste rápido, a gente vai puxar as duas imagens, certo, para o mesmo local. Então, a gente consegue ver claramente que elas não estão no mesmo local, porque aqui está escrito em azul, ó, Parque Natural Municipal dos Morros, e no vermelho está escrito aqui. Então, a gente precisa puxar isso, ó, para que ele fique sobreposto. Ó. Normalmente a imagem fica mais ou menos cinza. Mais ou menos cinza quando eles se encontram. Assim. Certo? Aí a gente dá um OK. E para visualizar isso com Anaglyph, com óculos, a gente precisa clicar nesse botão aqui. Color Anaglyph. A gente dá um OK. Né? Clica ali, dá um Enter, ele vai virar a tela cheia. Ó. Então deixa eu ver se está funcionando. Então a gente utiliza um óculos desse, né, para visualizar. Sim, aqui assim a gente consegue ver claramente. Não sei se o meu mouse está aparecendo na tela. A gente consegue ver claramente o Morro Seychelles como sendo um divisor de águas, porque ele está mais elevado, né? O Parque Municipal dos Morros também. E aqui também como sendo um vale, né? Onde tem os rios, está sendo um vale. Por que os rios correm, né? Por que os rios estão localizados onde estão? Porque nessa região é a porção mais baixa do terreno, né? Então é mais ou menos por aí. A gente consegue visualizar isso também através de um perfil topográfico, né? Da mesma maneira que eu mostrei, né? Criar uma linha
através da régua ou uma linha através do caminho, o botão direito em cima dele, mostrando o perfil da elevação. Como a gente consegue ver que o divisor de águas é a parte mais alta, o rio ele sempre vai estar numa parte mais baixa. Então, isso é bastante interessante, né, para estudar a hidrografia. Isso aqui, pessoal, pode ser impresso. Se a gente imprimir colorido, os alunos podem utilizar, certo? Vocês podem ver também, né, que eu coloquei o óculos anaglifo na frente do meu óculos. Então, alunos que têm algum problema de visão, dificuldade de visão, certo? Miopia, não tem problema nenhum, dá para colocar tranquilamente o óculos 3D na frente do óculos, certo? E esses óculos aqui, esse aqui é um óculos comprado, certo? Mas eu vou colocar um vídeo, um link na descrição que tem um modelo, né? Que pode ser recortado, é um modelo, um molde do óculos numa folha A4 que ele pode ser impresso, né? Recomendo utilizar um papel mais grosso, um papel foto, algo nesse sentido, né? Para ele ficar mais rígido. E a importância para o óculos funcionar, né? É ter cada um dos olhos aqui de uma cor, certo? E isso aqui, para ficar mais fácil, pode ser feito de papel celofane. Então, basta imprimir o óculos, né, o modelo do óculos, recortar ele e colar papel celofane. Um ciano e o outro vermelho, certo? A gente vai conseguir visualizar. E a questão do Google aqui, né, da imagem do Google que eu salvei, isso pode ser tirado print, pode... Opa! Isso pode ser tirado print, a gente pode clicar, exportar, imprimir num Word, certo? Desde que seja colorido. E eu recomendo também que seja uma impressão a laser, fica melhor. Tá? Eu vou abrir as imagens do Google aqui, ele já abriu, mas eu vou fazer direitinho, né? File, abrir a imagem da esquerda, né? Então qual que é da esquerda? É o Google esquerda e a imagem da direita é o Google da direita, certo? Ele vai meio que tentar gerar aí, né? Mas a gente precisa vir aqui em ajustamento fácil, certo? A gente consegue ver que aqui está a rodovia, é a BR-158, aqui em Santa Maria, né? Aqui na esquerda em azul, em vermelho, né? E aqui está a mesma em azul. A gente precisa fazer com que elas fiquem no mesmo lugar, né? Para dar o efeito do 3D. Normalmente ele perde a cor, ó. Perceba que ficou meio cinza, ó. Aqui está bem vermelho, né? Aí ele fica mais ou menos cinza quando fica no lugar certo. A gente dá um OK, né? Aqui ele já está sobreposto, né? Porque eu já tinha clicado aqui, certo? E a gente dá um Enter. Só vou conferir se está tudo certinho. Está tudo certinho. Tá? Para ficar mais fácil para os alunos, é recomendável que seja escolhido alias com grande amplitude altimétrica, né? Por isso que em Santa Maria, aqui nós utilizamos essa parte do rebordo, né? Então, se a gente parar para analisar, ó, a área urbana de Santa Maria, aqui enquanto carrega, a área urbana de Santa Maria tem uma altitude de cerca de 110, 120, 130, né? Enquanto o topo desses morros aqui tem 350, aqui tem 374, né? E isso vai saltar aos olhos quando a gente utilizar o anaglifo. Então, era mais ou menos isso por hoje, pessoal. Obrigado pela atenção. Espero que esse vídeo sirva, né, para as atividades pedagógicas de vocês. Um abraço.